Vamos falar agora sobre a legislação e a calçada cilada. Por que a gente aqui, acho que todo mundo sabe, pelo menos como cidadão, não falo nem como estudante de arquitetura, sabe que a gente tem bastante legislação aqui que aborda o tema calçada. E eu vou mostrar aqui, a gente vai comentar, por que essa legislação leva à calçada cilada. Eu espero que eu sou péssima. Qual que aperta? Desculpa. É esse de baixo aqui? Qual que é para mim? Ah, esse aqui. Tá. Aponta para cá, claro. Bom, vamos começar com o código, tá? A legislação de 97, Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei que define as diversas atribuição das autoridades e órgãos de trânsito, fornece diretrizes para a engenharia de tráfego, que é a forma como o espaço público destinado à mobilidade é organizado, né? Parte de sinalização, distribuição do espaço, e estabelece também normas de conduta para todos os usuários do sistema viário, sejam eles condutores ou sejam eles pedestres, né? Condutor, quando eu falo, é condutor do veículo que tem motor, do automóvel, do ônibus, do caminhão, e do veículo que não tem motor, a bicicleta, né? Por enquanto, ele só considera a bicicleta, ele não considera ainda sei lá, skate, outros veículos que não têm motor, mas que a gente já vê, patins, que eles já estão aí circulando nas ruas. Quem sabe futuramente ele veja isso também. Então, ele dá a definição do que é trânsito e institui a prioridade do pedestre, tá? E o Código de Trânsito conceitua a calçada e o passeio. Antes de passar para o slide seguinte, valendo aqui um caderno técnico da NTP que eu trouxe, eu queria saber se alguém da plateia sabe a diferença entre calçada e passeio definido pelo Código de Trânsito. Pode falar. Quem sabe? Alguém sabe? Alguém sabe, assim, curto e grosso, senão eu vou... Qual é a diferença entre calçada e passeio? Não é bem isso. Bom, é a última chance. Não é a definição do código. A calçada e o passeio são reservados para o público geral, é um espaço público. Pode falar. Pode falar bem alto, ou então você vem aqui. Pronto. Ganhou o caderno técnico, parabéns. Então, é isso que a nossa colega aqui falou. Ai, eu não sou péssima. Está aqui. Então, dá para vocês verem, né? A calçada é o espaço todo, né? Aquele espaço, está aqui definido, parte da via normalmente segregada em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Está nas definições do anexo 1 do CTB. E passeio é a parte da calçada, tá? Não é a calçada toda, é a faixa da calçada, é a parte da calçada, ou da pista de rolamento quando não tiver calçada, né? Porque o código também aborda situações de vias rurais, de rodovias. Neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador. Vocês lembram daquele slide que o Marcos mostrou, que ele está mais ou menos, o que ele está propondo está de acordo com o código. Livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas, tá? Então vamos embora. Bom, aí depois vamos falar um pouquinho Oi? Não, eu não falei o slide que o Marcos trouxe. Tá? Não foi você que propôs. Quem propôs aquilo foi a prefeitura, seguindo o que está estabelecido pela lei federal. Tá? Então, se aquilo é um problema, o problema é da lei federal.
né? Vamos aqui falar um pouquinho do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, se vocês lembram do ano de 2000, foi ele que instituiu a obrigatoriedade das cidades terem um plano diretor, que é o plano que dá uma diretriz para o crescimento, para o planejamento das cidades, tá? E o importante dele, o grande vínculo dele aqui com a mobilidade a pé é a necessidade de se criar parâmetros sustentáveis para o crescimento das cidades. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em mobilidade ativa, em mobilidade que não envolva nenhum recurso exógeno, não a nossa própria energia, então a mobilidade que não tenha motor. Então, seria a caminhada e a mobilidade usando bicicletas, tá? Bicicletas não motorizadas, né? Bicicletas que não têm motor, bicicletas mecânicas. Bom, aqui vamos uma outra lei aqui. Então está aqui a Lei Federal da Mobilidade Urbana, que é a lei de 2012, que estabelece a necessidade, né, das cidades terem um plano diretor de mobilidade, né? Não é obrigatoriedade, é uma necessidade se elas querem buscar recursos do governo federal para investirem na mobilidade. Então está aqui. Ela institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Propõe a integração, ela institui, dá diretriz à integração entre os vários modos de transporte. Então, ela prioriza, né, a mobilidade, eles chamam de transporte não motorizado, que é o transporte a pé, transporte cicloviário, a caminhada e a bicicleta, o uso da bicicleta, integrado aos sistemas de transporte coletivo. Ela prioriza o transporte coletivo também, as redes de transporte coletivo, seja de alta capacidade, sobre pneus, enfim, metrô, trem, ônibus, né, todos os sistemas de transporte. E ela propõe integrar as demais políticas urbanas do município, tá? Então, ela prioriza os modos de transporte não motorizado. Ela não dá, né, se vocês procurarem a redação, ela não dá grandes detalhes sobre mobilidade a pé, o que ela entende por mobilidade a pé ou mobilidade cicloviária. Ela chama de transporte não motorizado e institui a prioridade deles, tá? Então, isso é importante. Então, ou seja, pela Lei Federal da Mobilidade, o automóvel fica em último lugar. Então, ela prioriza o transporte não motorizado, transporte coletivo, transporte de carga e, por último, o transporte motorizado individual. Uma política de mobilidade nas cidades. Agora vamos para o próximo. A Lei Brasileira da Inclusão, que já foi falado antes, né? Acho que foi pelo Andrew. Então, que ela é novíssima, ela é do ano passado. Ela assegura e promove em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Né? Então, ela propõe, institui o direito ao uso do espaço público de circulação pelas pessoas portadoras de deficiência física, tá? E ela exige que o poder público se responsabilize e garanta que todos os espaços públicos destinados à mobilidade, dentre eles as calçadas, sejam inclusivos e acessíveis. Então, está se entendendo que essa lei passa a obrigar as prefeituras a se responsabilizarem pelas calçadas, né? As prefeituras, elas já são responsáveis pelas calçadas. É só a forma de prover essa responsabilidade, de instituir essa responsabilidade, tá? Então, ela assim, não fala, olha, a prefeitura que vai construir calçada. Ela exige que o poder público ofereça um espaço público de circulação que seja inclusivo e acessível. Bom, e aqui vamos falar um pouquinho, já falamos de leis federais, vamos falar de leis estaduais. Se a gente puxar o rol de leis estaduais, não tem nenhuma fazendo alguma referência direta à mobilidade a pé, tá? Então, no máximo que você vê é lei estadual dando nome para passarela em rodovia. Você não tem nenhuma lei, nem apesar do Estado administrar, ele tem que ser o responsável pelos espaços públicos junto aos sistemas de transporte metropolitano, como metrô, trem, ele não dá nenhuma diretriz em torno desses locais. Ele não dá nenhuma diretriz em relação aos limites de área metropolitana. Se a gente for entender a área metropolitana, né,
ela não pode ser uma colcha de retalho. Então, que cada município que compõe uma área metropolitana, ele tem as suas leis municipais próprias, que elas podem coincidir ou não. Né? Então, acaba se tornando uma colcha de retalho. Então, ele não dá nenhuma diretriz para trabalhar, para entender os espaços públicos de mobilidade dessas áreas metropolitanas, principalmente a mobilidade ativa. A gente fala de mobilidade a pé, e isso também vale para a rede cicloviária. Tá? Até o momento não tem, quem sabe tem. Então, tudo isso eu estou mostrando, né, como a nossa legislação está levando a possibilidade de termos calçadas ciladas. Bom, agora vamos falar das leis municipais. Vamos falar aqui do decreto municipal. Eu tô mais ou menos, eu pus em ordem cronológica, tá? Então, a gente tem o decreto municipal, que eu acho que vocês conhecem, é o decreto do passeio livre. Então, está aqui. Ele define, que a gente já conversou, esse aqui que é o... Então, a gente já conversou que calçada é tudo isso aqui, né? E essa faixa aqui é o passeio. Então, ele estabelece aqui umas larguras, né, mínimas ele estabelece a definição, a divisão da calçada na faixa de serviço, faixa livre, faixa de acesso, que é o principal para o nosso caso, e define mais ou menos as larguras para cada um, né? A largura mínima de 1,20 m para a área ser totalmente desimpedido. Quando a gente fala desimpedido, não é só de mobiliário urbano, não. É desimpedido de qualquer tipo de obstrução, né? Vamos lembrar do slide que o Marcos trouxe, né? Da casa da dona Dalva, né? Que foi assim um projeto arquitetônico muito bem resolvido enquanto espaço privado, mas na hora que ele foi ser rebatido para o espaço público, ele simplesmente trouxe o espaço privado do interior do lote para um espaço público de circulação. Então, ele está completamente irregular, fora da lei. Tá? Então, está aqui o artigo 7º desse decreto, então, que ele fala sobre a faixa aqui de serviço. Então, tem que ter 75 centímetros, 70, 75, e aqui fica todo o mobiliário urbano, poste, calçada, lixeira, extintor, enfim. Né? Depois, é a faixa livre, né, destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infraestrutura, mobiliário, vegetação, floreira, guias para acesso de veículo, tá? Vamos lembrar da casa da dona Dalva. Então, a turma de arquitetos que projetou, eles esqueceram completamente, né, de que uma residência, ela está situada, né, ela faz interface com o espaço público de circulação, né? Como eles puxaram lá o acesso veicular para a calçada, por que será que eles não puxaram até a pista? Né? Se invadiu a calçada é um espaço público assim como a pista veicular. Né? Por que quem faz um projeto consegue respeitar, né, a necessidade de continuidade do espaço público de circulação do veículo, né, dos veículos, e não tem esse mesmo pensamento por espaço público destinado à circulação de quem anda a pé, que é a forma de mobilidade mais primordial, mais preliminar, a primeira forma de mobilidade que existe. Bom, então, tá vendo? Possui superfície irregular, firme, contínua, antiderrapante sob qualquer condição. Ter inclinação longitudinal. A inclinação longitudinal, vocês lembram da casa da dona Matilde? É uma rua que tem uma ladeira. Então, a inclinação da calçada tem que acompanhar a inclinação da ladeira. Não criarmos inclinações para resolvermos problemas da parte interior dos lotes. Né? E possuir largura mínima de 1,20 m, independente de quanta gente passe nela. Isso eu acho que é um problema também do decreto de passeio livre. Então, aqui está a faixa livre, né? Então, é isso que a gente estava falando. Destacar-se visualmente. O decreto propõe até um destaque visual, né? Isso ele foi até usado
agora isso aí não se faz tanto, mas quando o decreto foi promulgado, se usou bastante, né? Então, em alargamentos de passeios e nas esquinas, a rota acessível proposta pela faixa livre deverá ser preservada. Então, essa faixa livre ela tem que ser preservada também nas esquinas, que também é um lugar que a gente vê bastante invasão de mobiliário urbano, uma localização mal resolvida. E ser livre de emendas ou reparos de pavimento, que é uma coisa que a gente não vê também. Então, às vezes, vem a concessionária, faz o reparo e joga uma natinha de concreto, faz aí uma gambiarra, né? Ou então, a própria manutenção ela é feita desse jeito. E aí, a faixa de acesso. Essa faixa de acesso também é um perigo. Então, o que o decreto fala é assim, se sobrou, faz a faixa de acesso. Então, nessa faixa de acesso, eventualmente, pode ter, né, acomodação das interferências resultantes da implantação, do uso e ocupação das edificações existentes da via pública. Ou seja, você pode colocar mesinha, você pode colocar alguma coisa que seja referente ao seu lote. Isso se sobrar esse espaço, né? Então, autorizada, só que o órgão, a prefeitura, tem que autorizar, de forma a não interferir na faixa livre, sendo recomendável para passeios com mais de 2 metros de largura. Tá? Vamos só imaginar, se o passeio tem 2 metros de largura, a gente tem que deixar 1,20 m e tem que usar 75 para colocação de mobiliário urbano, sobra 5 centímetros. Né? 5 centímetros não dá para... 5 centímetros e nada é a mesma coisa. Então, a gente já vê aí um probleminha nessa lei, tá? Bom, isso aqui mais ou menos é a aplicação prática do decreto municipal. E aqui, a Prefeitura de São Paulo, eu estou falando do caso da Lei Municipal de São Paulo, mas essa lei, assim, a gente tem cartilhas de calçada em outros municípios brasileiros que é praticamente isso, sabe? Tá certo? Não tem mudança nenhuma. Então, aqui, ó, só para entendimento, como deveria ser a casa da Dona Matilde. Dona Dalva, oh meu Deus, não sei por que eu puxei esse mapa. Bom, tá bom. A casa da Dona Matilde na Vila Dalva, tá aqui. Então, tá aqui, olha, a faixa livre da casa da Dona Dalva, ela deveria ser assim, tá certo? E os problemas e os senhores arquitetos que fazem os projetos resolverem as rampas de acesso na faixa de serviço e na faixa de acesso, tá? Mesmo que seja 5 centímetros que sobrou, de acordo com a lei, né? Teriam que se virar mais ou menos nesse sentido, tá? E aqui está, né? Aqui é mais ou menos o que a gente vê. Essas fotos já foram trazidas antes. Então, o problema que a gente mais vê, né? Em relação ao não entendimento. Então, isso aqui era para a gente garantir 1,20 m que obedecesse à inclinação da ladeira. E o resto, os acessos teriam que ser resolvidos na faixa de serviço, né, na faixa de acesso, nem que seja em 5 centímetros, e o resto no interior do lote. Tem que tirar a área do lote para resolver acesso, e não no espaço público da calçada. Aqui é um outro caso, um outro exemplo de interpretação que acaba decorrendo uma irregularidade, né, uma necessidade de revisão desse decreto. Então, aqui é uma calçada com a fiação, isso aqui acho que vocês conhecem, a Rua 7 de Abril, é esquina com, acho que é Conselheiro Crispiniano, que tem um restaurante, né? E que no horário de almoço ele amplia aqui o lote dele, e como não tem poste, não tem lixeira nem nada, aqui a largura que sobra atende aí 1,20 m para circulação. Só que na Rua 7 de Abril, pelo menos a última informação que eu tenho, no horário de almoço, horário de maior movimentação, passam 9.000 pedestres por hora. Então, não dá para a gente imaginar que numa rua local que devem passar 5 pedestres por hora, seja prevista a mesma faixa livre destinada à circulação de pessoas, a mesma coisa do que numa rua que passam 9.000 pessoas.
Então, eu acho que a gente precisa relacionar a largura dessa faixa livre à quantidade do fluxo a pé que passa no local, né? Então, aqui nós vamos falar da lei das calçadas. É uma lei que é revisão de uma outra lei, que é uma revisão de uma outra lei, que não muda o básico aqui, que aqui institui que é a calçada, a responsabilidade da calçada, né, a divisão de responsabilidade entre prefeitura e proprietário do lote. Tanto aqui. Dispõe... eu vou dizer o que interessa aqui, tá? Os responsáveis, é o artigo 7º, os responsáveis por imóveis edificados ou não, lindeiros das vias ou logradouros públicos dotados de guia e sarjeta, são obrigados a executar, manter e conservar os respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, tá? E quando a prefeitura mantém, tem alguns passeios que é obrigação, algumas calçadas que a obrigação é da prefeitura. Então, são nesses casos, plano de pavimentação urbana comunitária, rotas definidas mediante um decreto, né, é um decreto aqui, a rede viária estrutural. Então, a gente tem em São Paulo cerca de quase 17 mil quilômetros de sistema viário. Essa rede viária estrutural, ela não chega a 20% disso, tá? Então, são as vias arteriais, vias expressas, arteriais da cidade. Bom, e quando é calçada, aqui vamos destacar, artigo 7º, quando é calçada cilada. Para efeitos dessa lei, o passeio será considerado inexistente quando executado em desconformidade com as normas técnicas vigentes à época da sua construção ou reconstrução. Então, a coisa que a gente mais tem, né, é que a prefeitura considera passeio inexistente esse monte de calçada cilada que a gente tem, se está em desacordo. Aquele monte de degrau é como se não existisse calçada, tá? De acordo com a lei. Em mau estado de manutenção e conservação, quando apresentar buracos, ondulações, desníveis não exigidos pela natureza do logradouro ou obstáculos que impeçam a circulação livre e segura dos pedestres. Aqui a gente também já tem uma redação da lei que ela pode até entrar em contradição com o que está proposto para o decreto passeio livre, né, como deve ser feito o acesso à garagem. Né? Então, quando ele fala quando a topografia exige, que muita gente acha que ter esse arranjo de degraus na calçada é uma coisa natural, que não tem outra maneira de resolver acesso veicular quando você tem uma via em aclive, né? E, bom, ainda tem a parte do aspecto harmônico, estético e tal. E aqui um mobiliário urbano, então, a calçada cilada do bloqueio, que eu considero, que ele descreve, né, a situação da calçada cilada, do bloqueio de acesso ou visão. Então, a instalação de mobiliário urbano que não poderá bloquear, obstruir, dificultar o acesso e circulação de pedestres, em especial pessoas com deficiência ou a visibilidade dos pedestres motoristas na confluência de via. Então, a intervisibilidade, que aí envolve até um aspecto de segurança, né? Então, não pode esconder. Então, você não pode ter mobiliário urbano escondendo as pessoas que estão circulando ali, somente nas esquinas. Então, olha, a faixa livre preservada para a circulação, que eu já apontei antes, 1,20 m fixo, independente da quantidade de pedestres. E qualquer que seja a largura do passeio, deverá ser respeitada a faixa livre. Né? Bom, quem repara, quem é o responsável pelo reparo das obras que a gente chama de calçada cilada? Então, o município reparará os danos que causar as obras e serviços de que tratam a lei quando da realização dos melhoramentos públicos sob sua responsabilidade. Então, se o município faz alguma obra, ele é responsável, tá? Ou as permissionárias, né, as famosas, né, a NET, Comgás, não é mais Telesp, Vivo, enfim, então, tem um monte, né? Então, elas, para a implantação de equipamentos e infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, repararão os danos causados aos passeios públicos na conformidade do disposto da legislação específica. Não é aquela gambiarra que eles deixam, né? A gente sabe perfeitamente, né? A gente
Se tiver algum arqueólogo que daqui a um tempo for fazer um trabalho, uma pesquisa acadêmica sobre como era a prestação de serviço, ele vai saber exatamente o caminho das obras aí, porque você tem gambiarra em cima de gambiarra sendo construído nos passeios. E se a calçada cilada permanecer? Então, se for feita uma gambiarra, a prefeitura poderá, a seu critério, executar as obras e serviços não realizados nos prazos estipulados, cobrando dos responsáveis omissos o custo apropriado, acrescido de 100% de multa. Tá? Então, se você não fez o serviço direito, a prefeitura ela vai lá, fiscaliza, ela pode fazer o serviço e te cobrar o custo do serviço em dobro. Né? É isso que está estabelecendo a legislação. E a prefeitura poderá efetuar a apreensão e a remoção do mobiliário urbano, caso a irregularidade prevista no artigo 8, que a gente já viu, que ele lembra, aquela que está obstruindo a circulação, a visão. Então, perdure por mais de 60 dias. Então, está aí, legislação para evitar calçada cilada até tem. Né? E aí, vamos falar um pouquinho do plano diretor. O nosso plano diretor atual, de 2014, ele é muito bom em relação à mobilidade a pé, porque ele entende que andar a pé forma uma rede, né, o sistema de circulação de pedestres, e ele define o que é rede de mobilidade a pé. Então, a gente tem apoio legal até para instrumentalizar toda essa prioridade a ser dada para a rede de mobilidade a pé. Né? E ele propõe até um plano, que eu chamo de plano anti-calçada cilada. A gente tem um artigo dele, olha aqui, artigo 232. Redução de quedas e acidentes relacionados à circulação de pedestres junto aos componentes do sistema. Que é uma coisa que nunca apareceu em nenhuma legislação municipal, né? E eu não conheço nenhuma outra, por enquanto, nenhuma outra legislação de alguma cidade brasileira que já faça essa previsão. Então, a gente tem até um suporte legal. Então, por exemplo, as denúncias feitas pelo programa Calçada Cilada, elas têm um suporte legal. A gente tem como pegar no pé do poder público e exigir que ele resolva essas calçadas ciladas. Tá? Porque isso está até previsto no plano diretor. Então, de alguma maneira, a prefeitura está propondo isso no plano diretor, ela tem que se reestruturar para justamente cuidar disso. E está aqui também uma outra coisa importantíssima: instituir órgão responsável pela formulação e implementação de programas e ações para o sistema de circulação de pedestres. Então, ela está propondo, porque hoje em dia, quem toma conta disso? Né? Quem toma conta da calçada é a subprefeitura, quem faz a sinalização é a Secretaria de Transporte, né? Isso aí está picado entre vários órgãos municipais. Então, a gente está vendo aqui, pelo plano diretor aqui novíssimo, que a prefeitura ela vai ter que se reorganizar internamente, se reestruturar, né, para concentrar, ou de alguma maneira, para atender o disposto pelo inciso do artigo 233 do plano diretor. Né? E olha aqui, eliminar barreiras. Eu não puxei. Olha, se vocês quiserem, vocês olham todo o plano diretor. Eu puxei aqui o que interessava mais, o pouco tempo que a gente tem para conversar sobre isso. Eliminar barreiras físicas que possam representar riscos à circulação do usuário. Quando a gente fala eliminar barreira física, não é só o buraco, né? São os degraus, são as invasões, são todas as formas de invasão do espaço público da calçada. Sobretudo crianças, que eu acho fundamental entender, crianças e pessoas com mobilidade reduzida e portadoras de necessidades especiais. Né? Então, a gente reforça bem a noção de calçada inclusiva. E da acessibilidade universal. Né? Então, de novo, aqui o nosso plano diretor está falando calçadas adequadas para atender a mobilidade inclusiva, visando a sua autonomia. Então, ele atende, né, já também, ele acaba reforçando, agora reforçado pela Lei Brasileira da Inclusão, que a gente conversou antes. Então, é uma obrigação do município, se ele não construir a calçada, ele se estruturar para fiscalizar e deixar as calçadas acessíveis mesmo. Então, e aqui,
Só a gente fechando o painel de conclusões, então a legislação federal ela é favorável, mas ela é bem genérica em relação ao assunto de calçadas acessíveis, né? Então, o que a gente já conversou, o CTB, o que ele define, o Estatuto da Cidade, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei de Mobilidade, e a Lei Brasileira da Inclusão. Legislação estadual, não tem legislação que reja esse assunto, e a legislação municipal, ela melhorou, mas ela precisa melhorar ainda mais, e a gente tem o apoio, né? Agora a gente tem um bom apoio do plano diretor, né? Um apoio da legislação federal e do plano diretor. Bom, a legislação relativa à mobilidade a pé, isso aqui são coisas para a gente, vocês pensarem, tá? Irem para casa, pensarem, se tiverem, não vão ter insônia por causa disso, mas é para a gente ir para casa e pensar. A legislação relativa à mobilidade a pé é rigorosamente cumprida, porque não há legislações estaduais que abordam a mobilidade a pé. Porque as legislações municipais tratam de forma diferente a infraestrutura da mobilidade a pé em relação à mobilidade motorizada. Isso, com o plano diretor, acho que pode ser que esteja até mudando um pouco. E por que a calçada não é tratada da mesma forma que a pista, né? E estou terminando aqui, eu só quero mostrar para vocês aqui um videozinho divertido. Agora eu não sei como é que eu... acho que tem que... Eu vi que tem alguém levantando para fazer pergunta, mas eu acho que depois vai ter um espaço para as perguntas, eu fico à disposição, tá bom? E além do mais, tem meus e-mails também. Essa é a calçada dessa terra, a calçada está possuída. Opa! Satã está embaixo da calçada, chegou na pessoa, vem com olha essa calçada! Opa, minha cabeça no chão! Satanás está escondida, deitada, eu estou lá dentro! Essa é a posição de bicicleta, Jesus! Essa calçada com Satanás, eu de cara, meu velho, de cara! Ó, volta aqui, menino, volta pra é claro, essa até chamou a gorda, tem que ter uma pressão, ninguém levanta, bagulho, ó! Satanás abraçou isso daí! Parece até que tem um satanás aí, né? Um sapo enterrado na calçada. É só uma calçada. Essa é a calçada dessa terra, a calçada tá possuída. Opa! Satã tá embaixo da calçada, chegou na pessoa, vem com essa... Obrigada, pessoal.